A revista Vértice, em 1960, o cinquentenário da morte de Lev Tolstói, consagrou-lhe um número onde, entre várias colaborações, se destaca uma carta, até então inédita, embora publicada em França pela primeira vez, de Tolstói em resposta ao pedido que Romain Rolland, então um jovem de 20 anos, uma carta de 1887, na qual Romain Rolland se dirige a ele como um discípulo, e a resposta de Tolstói é realmente de mestre. Como é pouco conhecida, vamos ler rapidamente nestes 26 minutos que temos de gravação, o máximo possível delas. Romain Rolland diz-lhe assim, vou ler praticamente tudo. Tive a ousadia de escrever para Moscovo. A minha carta ter-lhe chegado às mãos. Espero que esta seja mais feliz. Não posso manter na indiferença sorridente dos meus compatriotas em relação à vida. As pesquisas científicas, os trabalhos positivos que os absorvem, parecem ociosos, apenas servindo da melhor das hipóteses para retardar um momento, se pensar no que necessário e terrivelmente se nos imporá à hora da morte. Quanto a mim, não posso redesignar a não saber o fundo moral das coisas. Isso é não viver. Fundo moral das coisas é uma expressão muito de Tolstói, e vemos que Romain Rolland, ao longo da carta, e nomeadamente nas frases seguintes, absorveu bastante dos ensinamentos de Tolstói. E espero-me também que tantos seres entre o povo vivam e movam felizes porque têm a fé resignada e o amor humilde. Creio que seria melhor voltar aos simples, partilhar as suas crenças, tornarmos como eles. Penso que somos parcelas infinitas da grande alma do mundo, a anima mundi, e que o bem consiste em sacrificar-nos aos outros. Esta é uma das chaves do pensamento de Tolstói. É mais na proporção da nossa entrega ao outro, na proporção da entrega ao todo, seja no trabalho desinteressado, seja no serviço, que realmente a verdadeira felicidade pode ser sentida pelos seres humanos. Mas como sacrificar-nos pelos outros? Durante muito tempo esperei que a arte me salvasse, aniquilando-me pouco a pouco e conduzindo-me ao sacrifício. É esse sacro faceré, pelo prazer. Mas ao fim e ao cabo sou sempre eu que me encontro no êxtase artístico, e o que é apenas um egoísmo inteligente. Afinando as minhas sensações, aumenta a minha existência, que é má. Aqui, lá está, algo do dualismo que Tolstói viveu, numa época em que realmente era muito mais fácil sentir-se uma dualidade entre a luz e as trevas, entre o egoísmo e o altruísmo, entre o corpo e a alma, o espírito, e a nossa existência não é forçosamente má, nem neste trabalho de criação artística. Avancemos. É, pois, necessário que seja pelo trabalho sem pensamento. Aqui há de novo uma mitificação desta capacidade de sem pensamento. Não. O que deve haver é um trabalho sentido profundamente, no qual intermediarizamos a terra e o céu e sentimos uma consciência de estarmos a trabalhar bem, de fazermos bem. E isso afasta certo tipo de pensamentos, mas não implica estarmos sem pensamento. Mas qual, excelentíssimo senhor, deve ser pelo trabalho das mãos, mas por que espécie de trabalho manual? Rogo, finalmente, a vossa excelência que me diga se está sempre contente desde descobrir e possuir a verdade, ou se não lhe ocorre um certo pesar, logo recalcado, pela existência sem pensamento que você deseja para si e para os outros.
Esta existência sem pensamento é um bocado exagerada e vejamos o que é que Tolstói lhe responderá. Só porque assim queremos, facilmente ser recarregados, só porque assim queremos e porque trabalhamos. Responda-me, por favor, preciso tanto de conselhos. À minha volta não há diretores morais, ou mestres, ou gurus, mas estão somente indiferentes, céticos, diletantes, egoístas. Presumo, Vossa Excelência, que se eu viesse a abraçar afincadamente o trabalho que Vossa Excelência preconiza, os meus desesperos e dúvidas acabariam e que deixaria de ter inquietações, pesares ou saudades da minha vida anterior, que num instante poderia fazer tábua rasa do que tenho sido desde a infância? Diga-me, sobretudo, se a sua boa palavra é apenas para o povo russo, ou para nós todos, para nós franceses, para todos os que sofrem e desesperem, um dos humildes e ferventes tipos de Vossa Excelência, Romain Rolland, aluno da Escola Normal Superior. Vemos aqui a alta intensidade com que Romain Rolland escreve esta carta, denunciando já o Prémio Nobel da Literatura que vai a ser e deixando alguns exageros pelo meio, fazer tábua rasa num instante que tenha sido a infância, abraçar afincadamente esse trabalho e tudo desapareceria miraculosamente. A resposta de Tolstói, que é datada de 4 de outubro de rolo de 1887, ao Sr. Romain Rolland, segue assim: querido irmão, recebi a sua primeira carta, ela tocou-me o coração, lia com as lágrimas nos olhos, tencionava responder-lhe, mas não tive tempo, tanto mais que, além das dificuldades de escrever em francês, deveria escrever longamente para responder às suas perguntas, que na maior parte assentam no mal-entendido. As perguntas que me faz, por que motivo o trabalho manual se impõe a nós como uma das condições essenciais da verdadeira felicidade? Devemos privar-nos voluntariamente da atividade intelectual das ciências e das artes que lhe parecem incompatíveis com o trabalho manual? A estas perguntas respondi como pude no livro intitulado Que Fazer, que, segundo me disseram, foi traduzido em francês. Nunca encarei o trabalho manual como um princípio, mas como a mais simples e natural aplicação do princípio moral a que se apresenta em primeiro lugar a todo homem sincero. Na nossa sociedade depravada, a sociedade da gente dita civilizada, o trabalho opõe-se-nos unicamente pelo facto de que o principal defeito desta sociedade foi e é, por enquanto, o de esquivar esse trabalho e de se tirar proveito sem pagar na mesma moeda do trabalho das classes pobres, ignorantes, infelizes e que são escravos como os escravos do velho mundo. Velho mundo, Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, mas que em 1880 e tal já tinham sido libertos de tal servidão. A primeira prova da sinceridade depende daqueles que nesta sociedade professam princípios cristãos, filosóficos ou humanitários. É tratar de sair dessa contradição tanto quanto possível. O meio mais simples para tal e que está ao alcance da mão é o trabalho manual. Começa pelos cuidados que temos por nós próprios. Nunca acreditarei na sinceridade das convicções religiosas, filosóficas ou humanitárias de uma pessoa que manda a criada despejar a sua bacia do quarto. A fórmula moral mais simples e mais curta é ser servido pelos outros o menos possível e servir os outros o mais possível. Exigir dos outros o menos possível e dar-lhes o mais possível. Esta fórmula dá à nossa existência um sentido ponderado e a felicidade que dela decorre resolve ao mesmo tempo todas, ou entre parênteses diremos muitas, as dificuldades, como por exemplo a que se ergue na nossa frente, a parte a reservar à atividade intelectual, à ciência e à arte.
Segundo este princípio, apenas me sinto feliz e contente quando, agindo, tenho a firme convicção de ser útil aos outros. O contentamento daquele para quem o trabalho é um suplemento, daqueles para quem o trabalho é um suplemento, o contentamento daqueles para quem eu trabalho é um suplemento, um resto de felicidade com que eu não conto e que não me pode influenciar na escolha das ações. A principal conciliação ou condição, a principal condição da minha felicidade é saber que aquilo que faço não é inútil, nem um mal, mas um bem para os outros. Aqui Tolstói reflete já os pensamentos do Karma Yoga, da tradição indiana, que ele conheceu e que no fim da vida, num resumo sobre as várias religiões e sobre a religião universal que está subjacente ou coroante a elas, escreveu, se encontra, que é a ação desinteressada na Bhagavad Gita, Sri Krishna, ou a manifestação divina, ou a voz divina, dirige a Arjuna, o discípulo, no campo da batalha, dizendo: luta, batalha, trabalha, sem olhares aos resultados da ação. Tens apenas que cumprir o teu dever, o teu Dharma, o Swadharma. E cada ser terá então que, seguindo a sua interioridade, a sua vocação, a vocatio. Vocatio, no fundo, é aquilo pelo qual nós somos chamados, vocare, pelo universo, pela divindade, pela alma do mundo, para gerarmos, para interagirmos com os outros. Continuemos. E é isso que leva involuntariamente, e aqui houve um risco, pois Tolstói tinha escrito: e eis a vantagem que seguramente tem um ser humano moral e sincero a preferir o trabalho, e agora continuamos, a preferir o trabalho manual aos trabalhos científicos e artísticos. A obra que escrevo e qual preciso de trabalho dos tipógrafos, a sinfonia que componho e para a qual preciso dos músicos, as experiências que faço e para os quais preciso de trabalho dos que fazem os instrumentos dos nossos laboratórios, quadro do que pinto e para o qual preciso daqueles que fazem as tintas e telas. Todos esses trabalhos podem ser coisas úteis para os homens, mas também podem ser, como são para a maior parte, coisas completamente inúteis e até nocivas. Aqui é evidente que Tolstói está a ser algo exagerado, algo radical, e sabemos que Tolstói, em alguns aspectos da sua vida e da sua concepção de vida, dada a época em que se vivia e a grande miséria de milhões e a exploração, advoga aqui no fundo quase que uma diminuição muito grande de todo o tipo de ciências e de artes e sobretudo também das indústrias e dos trabalhadores que nelas produzem, mas que são pagos, e se na altura eram muito mal pagos, hoje em dia já não é o caso, ainda que certamente haja certas bolsas de exploração humana atrozes, nomeadamente nos países mais pobres, e que deveriam ser regidas, harmonizadas por princípios morais que as famosas Nações Unidas e Unesco, mas que nada fazem, atadas como estão a quem lhes paga para reduzirem essas iniquidades. Mas voltemos então ao que Tolstói nos diz. E eis que, enquanto faço todas essas coisas cuja utilidade é mais que duvidosa e que para os produzir tenho ainda que fazer trabalhar os outros, há à minha volta inúmeras coisas a fazer que serão utilíssimas para os outros e para cuja execução não preciso ninguém. Um fardo a acarretar em vez daquele que está fatigado, um campo a lavrar em vez de um camponete que está doente, uma ferida a curar, sem falar desses milhares de coisas a fazer que não exigem auxílio de ninguém e que produzem um contentamento imediato para quem as fazemos. Plantar uma árvore, criar um vintel, limpar um poço. E temos aqui realmente
o nosso amigo Tolstói a falar em termos de ser que está na natureza, um ser quase numa linha de bom selvagem de Rousseau, que sabemos que foi um autor que, de certa forma, também inspirou Tolstói, e que é nesse trabalho simples que uma pessoa terá a sua felicidade. É claro que podemos discordar, e se realmente Tolstói não tivesse escrito e usado a tinta e enviado a carta, e houvesse depois os tradutores em França e os tipógrafos, e depois uma nova tradução para o português, e a impressão nesta revista, e depois a minha compra desta revista, alguns no Alfarrabista, ou como foi dada, tudo isso implica realmente elos de trabalho que são fundamentais para a circulação da energia cultural e espiritual, que tem um grande valor e que quem, como eu, já esteve a trabalhar na agricultura também, sabe que muitas vezes, se não está bem organizado esse trabalho, uma pessoa pode perder horas para produzir 1 quilo ou 2 de lentilhas e poder comprá-las por 1 euro ou 2 e biológicas também, como nós estaríamos a produzir e a gerar, obrigando-nos, portanto, a saber dosear muito bem o equilíbrio entre a horta e o trabalho manual, e também saber que há pessoas que estão mais viradas para um trabalho manual a tempo inteiro, desde que tenham realmente esse respeito de um horário 7, 8 horas, ou o que entenderem, e não uma obrigatoriedade, ainda por cima explorada como era antigamente, e que levava estas reações mais extremas, mais radicais, diremos melhor talvez, de Tolstói. Ora, estas ações são indubitavelmente úteis para os outros e não podem ser preferidas por um homem sincero às ocupações duvidosas que no nosso mundo são pregadas como a mais alta e nobre vocação do homem. A vocação de um problema é uma alta e nobre vocação, mas sabemos bem o que são os padres que se julgam profetas unicamente porque têm nisso algumas vantagens e porque têm possibilidade de fazerem portais. Profeta não é aquele que recebe a educação de profeta, mas aquele que possui a íntima convicção do que é, deve e não pode deixar de ser. Essa convicção é rara e só pode ser sentida através dos sacrifícios que um homem faz à sua vocação. Isto aqui tem bastante verdade, mas sabemos como também tem havido muitos profetas da desgraça e que mesmo tendo chegado a esse estágio de atingirem essa convicção à custa de muitos sacrifícios e sejam sinceros na sua crença, estão contudo errados. E esse aspecto é muito complexo nos nossos dias, quando vemos tantos profetas de várias ideologias, alguns muito sinceros, ou vários profetas de várias religiões, ou de várias igrejas e assembleias do Reino de Deus ou de outras, e que são muito sinceras, mas de facto estão, em muitos casos, ou completamente brainwashed, ou manipuladas e alienadas, ou então são já não sinceras, mas hipócritas. E isso encontramos, de facto, na classe política e na classe religiosa, que são duas das que influenciam mais ainda a humanidade. O mesmo ocorre com a verdadeira ciência e a arte verdadeira. Um luli que, por sua conta e risco, abandona o serviço da cozinha para tocar violino, dá provas de vocação pelo sacrifício que faz. Mas o aluno do conservatório, um estudante cujo dever é estudar o que ensinam, não pode dar provas da sua vocação. Simplesmente aproveita uma posição que lhe parece vantajosa. Lá está aqui outro exagero, pois sabemos que houve muitos estudantes do conservatório que atingiram
um grau de grande qualidade. E estou-me a lembrar, por exemplo, a Andreia Marques, que foi uma arpista que fez os seus estudos no conservatório, ainda deu algumas aulas, alguns concertos, e que ainda pude ouvir na livraria Galeria Pessoas e Saberes, à Madragoa, por iniciativa minha, e que infelizmente morreu muito cedo, cortando-nos dessa convivência luminosa com a sua arte. E neste momento aproveito esta leitura para desejar a ela que o fogo do amor e da luz esteja na sua alma, que as bênçãos dos mestres, dos grandes músicos, Tolstói e Deus, a iluminem no seu caminho ascensional, para o qual nunca são demais as lembranças e as orações que podemos fazer pelos que já partiram, pois se eles não precisarem, pois transmitem-se a outros afins de nós e deles. Use amor para a Andreia. Ora, o trabalho manual é um dever e uma felicidade para todos. A atividade intelectual é uma atividade excepcional que só é dever e felicidade para quem tem a vocação dele ou dela. A vocação não pode ser conhecida e posta à prova senão por meio do sacrifício que o sábio ou o artista fazem dos seus lazeres e do seu bem-estar para seguir a sua vocação. Um homem que cumpre o seu dever, o de apoiar a vida no trabalho das suas mãos, e que ainda por cima ocupa as horas de repouso e de sono a pensar e a produzir na esfera intelectual, dá sobejas provas de vocação. Aquele que se liberta do dever moral de cada homem e a pretexto do gosto pelas ciências e as artes se acomoda uma vida de parasita, ou se atribui, teria escrito Tolstói, uma vida de parasita, nunca produzirá nada. Falsa ciência e falsa arte. Portanto, aqui é claramente Tolstói a escrever no fim do século XIX, uma comunidade nacional e mundial basicamente manual, agrícola ou industrial e muito explorada, e a elite, seja por grande esforço de emancipação, seja por nascimento, estaria a ser parasitária. Hoje tudo isso mudou. Nós vemos como o trabalho manual é muito menor, como tudo até já nem se passa sequer pelo trabalho manual, se escrever pela caneta e pela tinta e com alguma transmissão de uma osmose do corpo e da mão e do pensamento e uma fixação dessa energia no papel, e agora tudo é muito mais mecanizado. Isso não vai querer dizer que toda a gente teria que passar a trabalhar nos campos e na agricultura ou nas fábricas e indústrias. Mas, sem dúvida, e Tolstói tem muita razão, há muita terra abandonada, muita gente que deveria ter o seu talhão de terra e, sobretudo, as pessoas deveriam fazer mais os trabalhos de casa e aqueles que ele referiu, dando exemplos como curar feridas ou ordenar e harmonizar ou gerar plantas e árvores. Assim que se tornarão as ciências